Bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então já vai dando like, assista até o final e já compartilha aí no Facebook, no grupo do WhatsApp, nos grupos que você tem, no direct do Instagram, que com certeza Deus vai falar, Deus vai mover neste programa. Apóstolo Léo Babirato, não é isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, querido pastor Alisson. É uma honra e um prazer poder estar aqui nesse podcast que tem ficado cada dia mais conhecido no Brasil. Aleluia. O apóstolo Léo faz um tempinho que, né, vamos ajeitar essa data. Ele sempre vindo ministrar em São Paulo mais corrido. E hoje, Deus preparou hoje, então fique atento. Ele chegou ontem do Rio, 12 horas dirigindo, até a chácara onde está a apóstola Valdirene, até um abraço para ela. Ministrou. Acabou a ministração, quase 3 horas ministrando lá. Foi algo poderoso, sobrenatural, que nós vamos falar no final como é isso. E está aqui hoje. Obrigado, apóstolo Léo. E eu gosto de perguntar sempre como foi o início de tudo, apóstolo. Você nasceu em um lar cristão? Não, eu não nasci em um lar cristão, né? Na verdade, os meus pais, eles são de origem católicos. São católicos. Até os meus 22 anos, a gente frequentava a missa, a igreja católica. E como foi a sua conversão? A minha conversão, na época que eu tinha 22 anos, eu tinha uma namorada, que não é a minha esposa agora. E essa namorada minha, ela começou a ver vultos dentro de casa. E nisso, eu fiquei naquela, né? O que que ela tá vendo? O que que tá acontecendo? E aí, quando eu saí da casa dela, eu entrei no ônibus. E no ônibus que eu tava voltando pra minha casa, tinha um amigo meu de infância que tinha se convertido, o Guilherme. E aí eu falei, rapaz, tá acontecendo isso, isso e isso com fulano. Aí ele falou assim, olha, o que ela tá vendo é demônios. E ela tá vendo demônios dentro de casa. E a gente vai lá amanhã na casa dela com um grupo da nossa igreja para poder fazer uma oração pelo ambiente e ver o que está acontecendo com ela. E aí eles foram. E aí isso foi numa quarta ou quinta-feira, não me lembro, isso foi no ano de 2008. E aí ele disse o seguinte: olha, domingo a gente vai passar aqui para pegar vocês, 5h30 da tarde, para vocês irem no culto. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra culto. E aí lá estávamos nós, eu e ela, no culto, numa igreja com 1.500 pessoas, e a gente sentado lá, ouvimos a palavra. E aí teve o apelo, o famoso apelo, quem quer aceitar Jesus. E aí eu levantei a mão. Levantei a mão, aceitei Jesus, fiz todo aquele processo. E eu perguntei para ela, só, a gente está aqui por causa de você, você não quer aceitar Jesus, não? E ela, não, não, calma, um pouquinho e tal. E aí, desde aquele dia, minha vida ela começou a mudar. E essa foi a jornada. A sua conversão foi aquela conversão radical de mudar tudo de uma hora para outra ou foi um processo? Não, para minha vergonha, eu fiquei 2 anos com o pé na igreja e com o pé no mundo. Na minha cidade, em Campos dos Goytacazes, tem uma praia chamada Farol de Santo Tomé, que é uma praia muito conhecida, uma praia muito famosa, né, lá no interior do Rio. E lá tem bloco de carnaval e tudo mais, e trio elétrico. E um belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, isso foi no verão, final do verão de 2009. E eu estava lá muito bem, e de repente eu estava num trio elétrico, né? E de repente um pai de santo que é lá da nossa região, que inclusive era amigo de todo mundo lá, né? E ele passou por mim no trio elétrico e falou assim, virou, ele incorporou na hora que ele me viu. Ele falou, a cor do olho dele mudou na hora, assim, ó. E ele diz o seguinte: você, filho de Deus, aqui. E ali foi o meu último trio elétrico. Eu abaixei a cabeça envergonhado, desci a rua, e isso era um domingo à tarde. Eu saí e deu tempo de chegar no culto, que a praia era uns 45 quilômetros da cidade, e eu praticamente cheguei na hora do culto. Essa foi uma experiência onde eu fiquei muito envergonhado, porque não era o meu nome, era o nome do Senhor, né? Um demônio praticamente debochando de um filho de Deus que estava no lugar errado. Eita, é forte isso, hein? A cor do olho dele mudou. Ele incorporava muito, né? Inclusive na escola que a gente estudava, ele estava sempre incorporado, né? Ele tem por a pombagira,
né, a entidade dele que ele serve. E aí o diabo não perdeu a oportunidade de me envergonhar. Então, e como foi o chamado para o ministério pastoral? Demorou muito desse dia que você foi envergonhado, mas falou assim: agora não vou mais passar vergonha, eu vou pegar firme. Demorou muito? Demorou. Eu fiz um encontro com Deus. Isso foi no início de 2010. Eu gosto de dar data, né? Porque aí você vai calculando, você que está ouvindo aí o que está acontecendo. Em 2010 eu fiz um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus foi muito interessante porque eu, como todo, eu era meio que incrédulo, não é? E ali, naquele encontro com Deus, eu lembro que num sábado foi o momento da libertação. O encontro com Deus ele tem libertação. E ali foi o meu primeiro contato com o mundo espiritual. Eu estava ali, eu estava participando, e de repente os pastores eles começaram a orar. E os demônios começaram a manifestar. E os demônios manifestaram e começou aquela coisa de demônio e gritaria. E um amigo meu ficou endemoniado. E aí eu fiquei olhando chocado, né? E aí eu fui num daqueles caras que estavam trabalhando ali, eu falei, isso daí então é verdade? Eu me lembro até hoje. Ele falou, sim, é verdade. Eu falei, você me prova isso na Bíblia? Ele disse, te provo. Foi lá com um sorriso no rosto, né? Com muito prazer. Ele foi lá, pegou a Bíblia, abriu e leu o texto do endemoniado gadareno. Ele leu o endemoniado gadareno. E eu me lembro que quando ele terminou de ler, eu senti uma chave girar no meu espírito. E aí eu fiz um cálculo. Eu falei assim: se isso existe, isso não é coisa daquelas igrejas da televisão. E porque eu estou vendo com os meus olhos, esse cara aqui é um amigo meu. E ele tá nessa situação toda, no chão, babando com a mão para trás. Eu fiquei muito chocado com o que eu tava vendo, porque para mim aquilo ali era coisa das igrejas da televisão. Que era um teatro, É, pagava. sem dar nome e tudo mais, mas a gente ouvia muita coisa. Ah, aquela igreja tal, eles pagam a pessoa para a pessoa ficar daquele jeito ali. Mas ali não era, ali eu vi. Aí eu fiz um cálculo. Qual foi o cálculo que eu fiz? Eu falei, peraí, então isso é demônio, não é? Eu perguntei para ele, é demônio. Se demônio existe, inferno existe. Se inferno existe, o céu existe. Se o céu existe, o Deus, Jesus e o Espírito Santo são reais. Aí ele falou assim, exato. E ali foi a minha grande virada. Foi ali que começou. Depois que eu tive um contato com o mundo espiritual. E hoje o meu trabalho é com o mundo espiritual diretamente. E você, ali eu acho que você chocou, né, com o mundo espiritual, então começou a buscar, se entregar, mas como foi o ministério? Alguém te viu você com pastor, missionário? Como foi você? Eu sei que um pedaço da sua vida você foi até missionário. Como foi que aconteceu esse processo? Então, esse processo. Aí, ali, a minha conversão ela foi tão grande que isso foi no sábado. No domingo, eu peguei o meu telefone na época e eu liguei para minha namorada na época. E eu comecei a confessar todas as traições que eu tinha feito. Todas. Falei, olha, me relacionei com ela, 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 com ela. Né? Aí depois eu entendi que Zaqueu fez a mesma coisa, né? Ele meio que restituiu todo o prejuízo que ele teve. E aí o relacionamento foi terminando e terminou ali. E casei com uma mulher linda em 2011, Soraya. Mas a minha vida, a minha vida ministerial, ela praticamente começou depois de uma ativação que eu tive em abril de 2011 através da vida do profeta Newton Ferreira, que é um profeta de Curitiba. Ele é o CEO da Docs Banks. Eu estava num seminário dele, seminário de finanças, e a igreja é a igreja evangélica Semear, lá de Campo dos Goytacazes. E o que acontece? Ele estava ministrando um seminário, e era um seminário de finanças. Então você que está aí, espectador, você pode acreditar ou não, mas o que eu vou falar para você que é verdade o que eu vi. E ele falou assim, ó, todos vocês que roubam a Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Agora, aqui. E ele falou, você está pronto? E fez uma oração. Quando ele fez uma oração, começou a cair as pessoas.
Caiu um, caiu dois, caiu três. E pessoas conhecidas. E ele falou assim, cadê os diáconos? Vão lá e ver se está tendo batimento cardíaco. Eles estão mortos. Isso na igreja, dentro da igreja. Seminário de finanças. E aí, todo mundo, tinha mais de 1.000 pessoas ali, todo mundo ficou assim, bem assustado. Aí ele falou assim, ó, debaixo de uma autoridade que eu nunca vi. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Primeira minha surpresa, porque eu tava de pé ainda, né? E a segunda, porque tinha gente que eu conhecia, que congregava comigo. Ou seja, não é uma armação, ninguém está sendo pago para nada. Isso está acontecendo debaixo do poder de Deus. Poder cast. E aí, ele falou assim, ó, pega pelo pé, pega pela mão, leva pro auditório que é atrás aqui. Quando terminar o seminário, eu vou lá e vou orar. Se Deus tiver misericórdia, eles vão ressuscitar. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Então, eu posso falar olhando para essa câmera aqui? Pode. Eu vi isso com os meus próprios olhos. E aí, no final dessa ministração, eu estava muito impactado com o que eu estava vendo. E eu fiz uma oração. Abril de 2011. Eu era um garoto, um jovem, cheio de anabolizante, cabelo todo desgrenhado, arrepiado, de camiseta na igreja, num domingo à noite, bermuda rasgada, sandália nos pés. Aquela coisa meio que surfista, né? A gente gostava de surfar e pegar onda, aquela coisa toda. E aí eu fiquei muito impactado com o que eu vi. O poder de Deus na vida daquele homem. E aí eu fiz uma oração. Essa foi a primeira oração que eu fiz, aonde Deus respondeu em tempo real. Eu nunca vi aquilo. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor usa esse homem dessa maneira, o Senhor pode me usar. Eu não aceito viver nessa terra se o Senhor não me usar da maneira que o Senhor usou ele aqui hoje. Se o Senhor não tem isso para minha vida, me leva da terra. Eu tinha 22 anos na época. E a minha esposa do meu lado, na época, era minha namorada, né? Eu acho que ela ouviu que ela ficou olhando assim pro lado assim e fechou o olho e fez assim. Eu falei, meu Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele homem, ele tinha mais de 300 pessoas, era um altar bem grande, e foi uma oração final que ele foi fazer. Tinha mais de 300 pessoas. Na hora que eu fiz essa oração, o Espírito Santo, eu tenho certeza, falou com ele. Ele abaixou a cabeça. Na hora que eu fiz essa oração, ele estava assim. Quando eu terminei de orar, ele já estava levantando a cabeça e botou a mão no queixo. Ele ia fazer uma oração e ia encerrar. E aí ele parou, pegou o microfone do púlpito, veio na ponta do altar, desceu e ele ia pelas fileiras, olhando rosto por rosto. O microfone assim, olhava, todo mundo com os olhos fechados. Ele foi lá, voltou, e ele veio já na minha fila. E eu olhando para ele, tava todo mundo com os olhos fechados. E ele veio, e ele parou na minha frente. Ele olhou para mim, e ele muito brincalhão, me olhou dos pés à cabeça, riu e falou, Senhor, então é esse o encardido? Porque ele é muito brincalhão, né? Ele, Senhor, é esse que é o encardido? Que eu tenho que liberar a porção dupla da minha unção? Eu fiquei gelado. Eu parei, eu travei. E eu entendo que foi a mesma coisa que Samuel fez com Davi. Enquanto Davi não entrou, Samuel não pôde deitar o azeite na cabeça de Davi. Ele parou na minha frente. E ele olhou para mim e falou assim, tá bom. É ele, né, Senhor? Tá bom. Ele me abraçou e ele falou assim, Senhor, que ele seja usado no dobro da unção que está sobre a minha vida. Aí eu já fui apagando. Ele falou assim, que ele venha conhecer a exuberância dos céus. E aí eu não lembro mais de nada. Apagou? Apaguei. Ali, a minha vida deu um 360. Tudo começou a dar errado. Tudo que eu fazia, Deus começou a me tirar de tudo. Das amizades. E só corte. Corte para lá, corte para cá. Fui perdendo o prazer das coisas. E Deus começou a me tirar de círculos e círculos. E eu fui saindo. Meu primeiro ministério foi a diaconia. E eu me lembro que final do ano de 2011, eu estava como um diácono na igreja CMA, de terno, gravata vermelha, entregando ali os envelopes e apertando a mão de todo mundo que estava entrando. E como a gente ensina, a gente tem escola de ministérios, e na escola de ministérios a gente ensina que o ministério do diácono é o ministério de socorros da igreja. Então, o que a gente ensina? O ministério de socorros é um ministério que você começa quando você é salvo.
Pode ser louvor, pode ser diaconia. A igreja ela não funciona se não houver ministério de socorros. E ali tá diácono, o pessoal que serve no estacionamento, o pessoal que passa o som, a mídia da igreja, tá todo mundo dentro desse ministério. Para você avançar nisso, você tem que multiplicar talento de Mateus 25:14. E eu sempre fui muito sério na minha vida espiritual. E eu comecei a multiplicar esse talento e Deus começou. Eu me lembro que em 2013 eu estava pregando numa igreja pela primeira vez. Fui convidado por um amigo e ele falou assim: ó, você vai dar uma palavra na célula, só para os homens. Chegou meia hora antes, ele me ligou e falou assim: olha, a pastora Alcelete quer que você dê uma palavra para a igreja. Eu, hã? No altar? Como assim? Eu fiquei gelado, mas eu nunca corri de desafio. Cheguei lá, a igreja toda estava lá. Foi início de 2013. Não, início de 2012, se eu não me engano. E aí eu tava lá, dei aquela primeira palavra, falei do sobrenatural, que seria onde o meu ministério ele iria se encontrar, né? Falei dos anjos ali, de Daniel, enfim, né? Deus me deu uma palavra, eu ministrei. E eu fui fazendo a progressão. Eu me lembro que em 2014 eu estava como exortador. É um ministério que aparece em Romanos capítulo 12, mas o exortador ele parece com o evangelista, mas ele não tem os milagres que acontecem quando o evangelista está ministrando. Então eu comecei a exortar a igreja, exortar, palavra exortativa, onde as pessoas elas mudavam a rota e a direção por causa da exortação. De 2012, 2013, 14 eu fiquei nessa unção. Chegou em 2015, desceu a unção de evangelista. E aí eu comecei a pregar e ver muitos milagres, sinais, prodígios, maravilha. Foi mais uma multiplicação do talento de Mateus 25:14. Evangelista. E aí a chave girou quando eu li um livro chamado O Andar no Poder, O Andar no Espírito, do Dave Robertson. Aí foi onde a minha vida mudou completamente. Por quê? Porque eu comecei a orar 7 horas por dia em línguas. Todos os dias. É No bem, 5º mês, pode falar. bem interessante que você falando disso, ó, 7 horas andando andando no poder, andando no espírito, indico você ler. Mas é interessante que você falou agora há pouco no retiro, que no primeiro mês, qual foi o resultado? Nada, né? Não mudou nada. Segundo mês, Nada. terceiro mês, Nada. quarto mês. Eu olhava, no 4º mês eu olhava pra minha cara no espelho e ela tava mais feia. Não mudou nada exteriormente falando. Nada. Porque a gente é imediatista, a gente quer resultado logo. E com Deus não é assim. É por isso que o versículo diz: esperei confiantemente no Senhor. Tem que esperar, irmão. Deus não é miojo, não vai fazer as coisas em 3 minutos, não. Preparar um homem de Deus, um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, não é da noite pro dia. E aí só orando 7 horas por dia. Mas você ouviu você falando isso, foi ter resultado em que mês? No 5º mês. Mas no quarto mês não deu vontade de desistir? Não, eu só senti uma força. Não, não. Eu senti uma força muito grande por dentro, eu estava muito forte espiritualmente. Só o que aconteceu no meu interior era uma força que eu tinha facilidade, eu não lutava com o pecado. As tentações diminuíram drasticamente. E o que aconteceu no quinto mês? No 5º mês, Deus desceu dentro do quarto, estremeceu tudo, e ele me diz a seguinte frase: meu filho. Eu parado, não abri o olho, eu tava com medo. Ele disse: meu filho, os dons de cura que você busca há muitos anos, eu tô te dando agora. Você vai curar pessoas ao redor do mundo. E aí ele disse: e eu estou te dando os dons de curar. E eu estou te entregando o ministério dos anjos. Eita glória. Aí ele disse assim: vá em Hebreus 1:14. Eu fui lá, abri a Bíblia, ficava do lado, peguei um marca-texto e comecei a marcar. Diz o seguinte: não são porventura os anjos espíritos ministradores em favor dos santos que hão de herdar a salvação? E ele, quando eu terminei de ler, ele falou assim: essa é a chave. Quando você lê essa chave ou falar, eu vou abrir o portal. Porque ele disse assim para mim: porque toda a minha Bíblia, toda palavra minha é codificada. Quando você acredita em um versículo, eu sou obrigado a abrir o portal que está por trás dele.
daquilo que você está lendo e crê. Eu vou abrir o portal porque eu velo em cumprir a minha palavra. Ele disse, quando você lê, eu libero esses anjos. Eles vão atuar no teu ministério. Quando você falar o nome da enfermidade, os meus anjos vão colocar o dedo em cima. Quando eles começarem a botar o dedo em cima, as pessoas vão sentir na hora. E quando você perguntar ou falar o nome da enfermidade, eles serão tocados. E quando você der o comando, eu vou curar. Eu vou usar eles para curar as pessoas e o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele disse, a única coisa que os meus anjos não fazem dentro de um ambiente de um culto é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O resto eles fazem tudo. É forte isso. E teve resultado disso? Depois disso foi algo tremendo. Você viu alguma cura, milagre? Na primeira vez, isso aconteceu no meio da semana. E logo no outro dia eu recebo uma ligação do Renato, que cuidava de uma casa de recuperação. E ele diz assim, Léo, como é que você tá quinta-feira que vem? Eu, tá tranquilo. Ele falou, tem como você dar uma palavra lá na casa de recuperação? Bom, casa de recuperação, se você não sabe, você que tá me ouvindo aqui, a casa de recuperação é onde todo mundo que já teve preso tá indo para fazer recuperação. Então eu tava lidando com drogado, tava lidando com pessoas que tomaram tiro, gente cara que tava roubando e caiu da escada e tava lá com a perna quebrada, torta. E aí eu fui, ministrei a palavra. E quando terminou, veio uma voz e disse assim: agora você vai colocar em operação aquilo que eu te dei. Hebreus 1,14, Salmo 103, 20. São os códigos para a abertura do portal, para que os anjos acessem as pessoas. É a minha palavra. Eu falei, olha, eu vou orar por cura agora e os anjos vão operar. Beleza. Falei, Senhor, fiz uma oração, toca nas enfermidades. E eu comecei a ativar os versículos. Quando eu comecei a ativar os versículos, eu falei, vocês vão sentir o lugar exato da enfermidade de vocês. Passou 1 minuto. Um colocou a mão na cintura e caiu. Pum. Tinha lá uma lordose. Outro botou a mão na perna que tava com o osso trincado, quebrado, tinha subido lá não sei onde, tentando roubar. Caiu, quebrou, o osso colou e colou errado. Colou torto. Comecei a ver aquele mover caindo, primeira vez. Aí, o que mais me chamou a atenção era um que tava na primeira fila. Porque ele começou a fazer assim, ó. Eu não entendi. Ele só começou a fazer assim. Assim. Eu fiquei olhando. O Espírito Santo, ele deixa você pensar no que está acontecendo. Aí, qual foi o comando? O comando foi o seguinte. Pergunta para ele o que ele está sentindo. Aí eu perguntei. Eu falei, você que tá com a mão na boca, tá sentindo o quê? Ele falou, tô sentindo uma pontada no dente. Aí o Espírito Santo falou assim, a cárie é uma doença. E toda doença está paga por causa do sangue de Cristo. As 39 chibatadas são para 39 chagas. Todas as chagas, todas as doenças que existem, encontradas pela medicina, se você não sabe, são 39 chagas. A chaga do cardíaco, ela cobre todas as doenças do coração. Existem 39 chagas que todas as doenças estão ali. Aí o Espírito Santo falou, quantas chibatadas Jesus levou? Eu digo 39, ele tá paga a cárie. A cárie é uma doença odontológica. Dá comando e diga, seja curado de toda enfermidade odontológica para ele. Eu dei o comando, ele botou a mão, tá doendo. Beleza, aí a voz vem e diz, chama ele na frente e olha agora. Chamei ele na frente. Quando eu mandei ele abrir a boca, quando ele abriu, tava dessa cor aqui, ó. Eu fiquei parado, olhando. Eu digo, não é possível. Eu fiquei com medo, falei, meu Deus, vão abrir a boca desse menino de madrugada aqui, vão arrumar um alicate, vão arrancar esse dente. O dente se transformou num dente de ouro. Eu falei, o que tinha aqui nesse dente? Ele falou assim, não tinha dente, só tinha uns caquinhos aí pra cima aí, tava tudo destruído já por causa da cárie.
O anjo do Senhor foi lá e tratou do dente dele, colocou um dente de ouro. E esse ouro começou a brilhar na boca dele. Eita glória. E Esse você, foi o início. início, você não tinha nem já tinha ouvido falar sobre Não, isso? isso foi o início. Eu tô falando de 2015. Você nunca nem tinha ouvido de outros Não, pastores não. operando nessa? Eu sabia que dentes podiam se transformar em dente de ouro. Isso é uma habilidade que está dentro de sinais, prodígios e maravilhas. O nome disso é um prodígio. E a forma de se explicar isso é a transmutação da matéria. Não é bruxaria, é poder. Jesus transmutou a água em vinho, é o mesmo princípio. Apóstolo, você foi entregue no ministério de anjo e logo em seguida já começou a ministrar. E você tem muito ensino. Escreveu até um livro sobre isso, né? Ministério dos Anjos, Operação dos Anjos. É o poderoso ministério dos anjos. Isso. Como você aprendeu isso? Foi vendo eles operar? Foi em visões? Foi em arrebatamento? Desse dia que você teve a experiência que Deus falou, estou entregando, e o que aconteceu mais para você aprender tanto sobre o ministério dos anjos? Então, eu digo o seguinte, eu fui fiel. Eu tive todos os motivos para deixar de ser fiel e começar a ser inconstante. Eu perdi toda a minha família, de 2013 até 2017. Primeiro faleceu a minha mãe, depois faleceu meu irmão 6 meses depois. Meu único irmão, o irmão caçula, né? Depois a minha avó que me criou, depois um primo que, né? Então, assim, a minha história é uma história de muito sofrimento. Muito sofrimento. De maneira que as pessoas falam assim, como que ele aguenta ainda? Então, eu costumo dizer que eu sempre fui fiel. Eu enterrei minha mãe no sábado e no domingo o Lucinho tava indo lá na igreja. Eu tava lá, cuidando de pegar os jovens para levar pro culto. Quer dizer, tem gente que ia falar assim, não, peraí que eu vou chorar aqui, me hospitando e tal. Mas eu acho que você é curado no percurso, sabe? Então eu sempre tive isso comigo. Eu nunca abortei nada, eu não aborto nada. Eu sou procrastinadorzinho, de vez em quando a gente dá uma procrastinada, mas quando a coisa é séria, eu levo muito a sério. Então, eu acredito que a questão dos anjos é a multiplicação do talento. Então, começou com os anjos operando cura. Começou com os anjos operando cura. E hoje, os anjos que trabalham no nosso ministério, eles, com a espada, eles abrem portal, pega a pessoa em espírito e arrebata a pessoa, o espírito da pessoa aos céus. E são os profetas que são treinados aqui dentro do Prophet Academy, porque nós temos uma academia de profetas. E os profetas estão com a gente toda terça-feira, às 22 horas, sendo treinados. São profetas de 3 continentes. E como é esses arrebatamentos? Você já teve, os profetas têm, Sim. como que acontece? É o anjo que leva para o arrebatamento? Então, de 2015 em diante, em 2015 começou toda essa coisa dos anjos. E aí, para ficar melhor, eles começaram a se apresentar e falar nome. Nome deles? É, Você olha sabe o só. nome deles? Sim, porque olha só, a Bíblia dá nome de 2 anjos, mas ela não encerra o assunto ali. A Bíblia começa muitos assuntos, mas ela não encerra muitos assuntos. Então você pensa assim, não, só existe Gabriel e Miguel. Quem disse para você isso? Existem muitos anjos, tá? E aí, como é que a gente começou a entender isso? Ele se apresentava e dizia: meu nome é Combatiel. Meu nome é Titratorion. E aí, Deus começou a abrir a nossa visão e a gente viu o anjo. E a gente perguntava qual é o teu nome. Ele falava o nome. Só que todo espírito precisa ser provado. A gente ensina isso nos nossos treinamentos, tá? Porque a gente precisa ser responsável. Eu vou explicar o porquê. O anjo, ele tem nome, ele tem identidade e ele tem função e missão. Só que demônios, eles podem se travestir de anjo de luz. Eles podem se travestir de anjo de luz. Eles só não podem fazer uma coisa: confessar a Cristo como Senhor deles. Então, depois que o anjo fala o nome, a gente pergunta a função. E eles dizem nos treinamentos, né? Meu nome é Combatiel. E qual é a sua hierarquia? Ele diz: sou arcanjo, sou querubim, sou serafim.
E eles se apresentam do jeito que a Bíblia mostra. É o ser de quatro faces, leão, águia, homem, boi. Querubim. Entendeu? As rodas de Ezequiel, né? Não é um anjo, é um ser celestial. Os orfanins são olhos. E eles têm anéis que ficam rodando ao redor dele. A gente já viu o anjo de Ezequiel. Ele fala, sou o anjo de Ezequiel, sou um anjo tal. Não vou falar o nome aqui. Você vem fazer os treinamentos. E a gente te perguntar a quem você serve. E todos os anjos que servem ao Senhor, eles vão dizer, eu sirvo o Senhor dos Exércitos. Já teve ocasião, em um treinamento presencial, de a gente pensar que é um anjo, e tá ali. E tá a pessoa falando, apóstolo, tô com a visão aberta e eu tô vendo, ele tá ali. E a gente começa a perguntar, qual é o teu nome? E o anjo quieto. Na hora de perguntar quem é o seu Senhor, eles... Era demônio. Demônio nunca vai falar, meu Senhor. Demônio nunca vai falar. E a base bíblica está lá, acho que quarto livro de João, capítulo 4, versículo 1, se eu não me engano o endereço, está na Bíblia. Provai e vede se os espíritos procedem de Deus. O espírito que procede de Deus, ele tem prazer. E eles falam, sabe o que eles falam? Eu sirvo a Adonai, eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, eu sirvo a Yeshua HaMashiach. Às vezes, quando eles vão falar o nome de Jesus, eles ajoelham para falar. É lindo de ver. E é interessante que eu participei também, não só no seminário hoje, no Retiro, mas lá da FCOL, né? Você disse que tem um anjo que cuida de guerras até lá de Israel, você falou o nome dele. Então a pergunta é, quantos anjos acompanham você, você sabe? E o nome desse anjo guerreiro aí que acompanha o ministério? O meu ministério, ele é um ministério de ativação. Então eu tenho anjos que trabalham na parte de armas, um anjo armeiro. Tem uns anjos que operam só dons espirituais. Tem anjo que quando eu estou ministrando no altar, eu estava ministrando em Mangaratiba e lá tinha um desenhista profissional e o cara é profeta. Esqueci o nome dele agora. Eu estou ministrando, eu estou vendo, ele estava assim, ó. Ele estava vendo. Ele estava vendo um anjo chamado Combatiel. Ele tem uma armadura, é tipo uma armadura espartana, e ele estava com a espada assim. Não, como é que é? Deixa eu lembrar aqui. A espada para baixo ou para cima. E quando ele fica com a espada ou para baixo ou para cima, não tô lembrado agora como é que tava no desenho, esse anjo, ele faz uma redoma de proteção como se fosse um domo. E esse domo, ele me protege de bruxos, feiticeiros e satanistas. Que fica tentando acessar o ambiente o tempo todo, jogar dardo. E o orfanim. O orfanim, ele fica em cima da minha cabeça, uns 3 metros, e ele fica rodando. E é ele que abre os portais para descer anjos para trazer as armas. Que são as armas? Você que está me ouvindo, se você é cristão, você é cheio de arma espiritual. Você tem arco e flecha, você tem capa, você tem espada. É porque você não sabe, você não tem visão aberta, você não vê, mas você é cheio de armas espirituais. E esses anjos, eles trabalham trazendo essas armas. E os nomes variam. Tem um anjo chamado Combatiel, ele é um querubim, né? E ele tem a roupa de soldado espartano. Tem o tio Tratorion, que é um anjo muito poderoso, e o lugar de atuação dele é no Mar do Norte, do Marrocos. É onde ele está, e é ele que cuida da embarcação. Nós temos uma embarcação no mundo espiritual, que é o navio do Instituto Apostólico Governe, e é ele que é responsável em guardar o navio. Tudo fica no navio. As nossas armas, tudo. Tem um tabernáculo em cima do navio, onde fica a parte do casario do navio. E quando foi que você começou a ter entendimento, começou a ver as espadas, que tem cores, né? Azul, verde, amarelo, cada cor tem um significado. Como ver esse entendimento? Então, os anjos são vários anjos que trabalham com diversas finalidades. Eles se apresentam, dizem nomes. E chegou uma época que as ferramentas, as espadas, arco e flecha, lança, eles começaram a ser entregues. E quando eles se apresentavam, eles falavam: essa espada é a espada roxa, ela é a espada para tal finalidade e ela vai operar assim, 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 assim. Essa é a espada roxa.
E aí a gente anotava. Essa espada, vou dar um exemplo para você. Essa espada azul. Essa espada, quando se você tem ela, quando você ativa ela, o espírito profético de Cristo, ele desce no ambiente com mais rapidez e velocidade. Essa espada azul, quando ela é ativada, a águia do profético, ela começa já a descer no ambiente, ela começa a circular e assoviar. Os dons proféticos, eles vão ficar aguçados. Essa espada vai operar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, que são dons proféticos. Então a gente começou a receber as espadas e eles começaram a falar o nome da espada, a cor da espada, o material da espada. Eles começaram depois a entregar arco e flecha. E eles dizem, essa flecha é para acertar bruxo. A flecha dourada é para tal finalidade. A flecha de diamante é para tal finalidade. Depois começaram a entregar as lanças. As lanças, eles falavam, essa lança, quando você ativar, eu vou atirar essa lança e vou derrubar potestades. Vou derrubar principado. A lança de diamante é para derrubar principado quando for feito atos proféticos. Quantas você tem anotado aí das cores? São mais de 50 espadas catalogadas. Tem as capas, né? Tem a capa da invisibilidade, a capa preta, que quando desce o pessoal vem perguntar, eu vi a capa preta. Não, querido, o preto é de Deus. Eu até brinco, imagina se você chega no céu e Deus é um negão. Porque o pessoal tem, né, aquela coisa, do preto é do diabo. Não, a capa preta, por exemplo, ela, quando você ativa ela, se você tem, ela arranca todo o cansaço da guerra. Olha pra mim, eu acabei de ministrar 3 horas, das Talvez deu até mais. 11 da manhã Até 12 e pouquinho. até 12 e pouco. Eu fiz revisão de armaduras. É um ambiente para 70 pessoas aqui em Suzano, armadura por armadura. Tiramos todas as flechas. Eu tiramos não, né? A gente olha os anjos. Deus abre a visão dos intercessores. Os anjos começam a mostrar onde está, né? Então, assim, aquele trabalho minucioso, né? É. Eu tô aqui, ministrei 3 horas. E fora que Tem chegou gente que ontem de poderia estar viagem. estourado de cansaço agora, mas eu sei o que eu ativo. A capa preta, ela tira o cansaço da guerra e blinda a nossa alma, blinda nossas emoções e tem mais algumas aplicações. Mas tem tudo isso no mundo espiritual e a igreja não sabe por quê. Por causa do espírito da Grécia. O espírito da Grécia cegou a igreja. A partir de 312 da era cristã, o espírito greco-romano entrou. E quando entrou, Constantino, ele tirou apóstolos e profetas da igreja, tirou os 5 ministérios e colocou padre, bispos e papas. E as 5 colunas do tabernáculo, que são reveladores, deveriam ser os reveladores do Cristo, cada um ali, cada coluna do tabernáculo é os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Cada um entrega 20% do Cristo, da revelação que está além do véu. Quando eles foram tirados dali, o cristianismo ele se tornou mecânico, sem vida. E essa estrutura se tornou a Igreja Católica, Apostólica Romana. Ela veio até 1517, quando um homem chamado Lutero, ele abre o portal para que a profecia de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, entrasse na nossa dimensão e o osso fosse restaurado, nervos, músculo, carne e pele. Aí você tem Ezequiel 37, você tem o osso, que é o ministério apostólico, você tem nervos e tendões, que é o ministério do profeta, você tem o músculo, que é o ministério do evangelista, você tem a carne, que é o ministério do pastor, e você tem a pele, que é o ministério do mestre. A igreja está num processo de restauração. Não se esqueça, a Bíblia diz em Atos que o céu está retendo ele até a restauração de todas as coisas. Deus vai Está sendo restaurar. restaurado? Deus está restaurando a igreja. Por isso que os apóstolos estão sendo restaurados e esse nível de sobrenatural Deus está entregando para a igreja. Mas é bem interessante, apóstolo, que nem toda igreja é aberta para isso. Lá na sua cidade, que é 800 mil habitantes, que nós estávamos conversando, ou lá no Rio, como é a recepção para esse ensino?
O pessoal falou, vamos chamar o apóstolo Léo, que ele conhece o Ministério dos Anjos, para nos ativar. Porque Olha, você faz ativação de capa, das armas. capas, armas, espadas, armaduras. É bem aceito ou é perseguido? Não, não é bem aceito, não é perseguido, tão perseguido por causa dos resultados. Porque, por exemplo, quando. Tipo assim, eu não sou muito. Como é que eu vou dizer? Aceito pelas lideranças das igrejas. Porque o meio apostólico, ele é muito diferente das igrejas tradicionais. Porque, por exemplo, ó, nós que somos do movimento apostólico, a gente fala de Israel. E aí, quando você vai falar dos tempos e das estações, das festas bíblicas, eles dizem o seguinte: ah, esses apóstolos aí, eles estão querendo judaizar a igreja, mas não é. A gente está querendo ensinar princípio bíblico para o povo de Deus prosperar. E a gente vê com, assim, com experiência própria, que depois que a gente começou a ensinar sobre tempos, estações, festas bíblicas, o povo começou a prosperar, a romper. Isso. Apóstolo, qual foi as experiências mais fortes de arrebatamento sua e também dos alunos? Tem bastante aluno, né? Sim. O Instituto tem quantos anos? Tem 2002, 22, 21, 4 anos. E a pergunta, é o anjo que ajuda nesse arrebatamento ou a pessoa tem arrebatamento sozinho? E qual as suas experiências ou as experiências dos seus alunos? Então, a gente está falando do Instituto. O Instituto tem vários treinamentos. E o treinamento principal do Instituto é a Escola dos Cinco Ministérios, que tem 3 meses de duração. No final, a pessoa recebe a ativação dos ministérios, dos 5 ministérios e dos 9 dons, isso ao vivo e online. Só que nasceu há 2 anos e meio atrás a nossa mentoria de profetas, que é o Prophet Academy, ou, se você preferir, Academia de Profetas. E escalou, e nós temos hoje alunos de 3 continentes. Estados Unidos, temos pessoas tinha até aluno do Japão na mentoria. É que me falha a memória. E temos alunos no Brasil de quase todos os estados do Brasil. E o que aconteceu? Como eu tenho que ficar ali na parte de comando das ativações, quem vai é mais os profetas que estão em treinamento. Então você perguntou do anjo. O arrebatamento é de Deus. Só explicando. A projeção astral é o plágio. Mas o princípio é o mesmo, de deslocamento do espírito. O arrebatamento, Deus criou. A projeção astral é uma forma que as trevas encontrou para deslocar um espírito por um portal. E aí, esse espírito, né? Você não pode provocar um arrebatamento, né? O arrebatamento é o seguinte: quem realiza é o Espírito Santo. Só que você tem um anjo específico que ele te leva. Porque se você entrar em dimensões, você pode ser rastreado por bruxos, feiticeiros e satanistas. E você pode ser ferido nas dimensões. Você pode ser roubado com as suas armas. E aí, quando Deus ele vai fazer você ter a experiência do arrebatamento, é o próprio Espírito. E aí um anjo vem com a espada. Ele dá um corte, ele abre um portal. Nesse portal, ele te ajuda, ele te leva em espírito por esse portal. E aí você está em segurança. E aí vai. Talvez você que está aqui, você não acredite no que eu vou te dizer. Mas a maioria dos nossos profetas já tiveram no céu em arrebatamento inúmeras vezes. E eles conheceram a cidade dos profetas, a maioria já encontrou com Elias, Eliseu, Moisés, o próprio Cristo no céu. Talvez você não acredite no que eu estou dizendo para você, mas se você for lá no YouTube, você vai ver testemunhos dos profetas ao vivo, né? Deles falando: olha, em arrebatamento eu fui na cidade dos profetas, quem estava lá era Elias, foi ele que me recebeu, ele estava com a roupa dele, João Batista. Eu fui na sala dos livros, dos pergaminhos, e eles me mostraram os pergaminhos, eles me deram o pergaminho, me mandaram comer o pergaminho. Então, todas essas experiências, elas têm sido muito comum para nós aqui no Instituto. Você teve alguma experiência assim de arrebatamento? Sim.
de lá receber ajuste da minha armadura espiritual. Qual foi a sua experiência mais forte? A minha experiência mais forte não foi comigo. Eu estava dando uma mentoria de uma escola de profetas, nível 1, no ano passado. E aí eu estou muito bem com o computador aberto na minha frente, estou gravando por aqui, e todos os quadradinhos estão ali na sua frente e você está vendo rostinho por rostinho, né? Só que eu trabalho com a minha equipe de intercessão, vendo tudo mundo espiritual em tempo real. Então eu estou de olho no celular porque eu estou de olho no grupo para ver o que elas estão vendo. E de repente, a minha líder de intercessão diz a seguinte coisa: o apóstolo, a gente está aqui em arrebatamento, estamos em espírito, e um bruxo se apresentou. E eu paro aqui, eu falo, gente, peraí, eu digo, Cris Baltecker, lá de Belo Horizonte, a líder de intercessão do Instituto Apostólico Brasil. Eu digo, pergunto o que ele quer, porque às vezes eles estão observando, às vezes eles fazem algum tipo de guerra. E aí, olha o que ele disse. Acredite você ou não. Ele disse assim, ó, tem uma pessoa aí que nos pertence. Na hora, eu pensei que era um bruxo que estava ali infiltrado. Eu falei, ele comprou o acesso pela Hotmart, tá aqui. Não era. Aí eu já logo perguntei, falei, tem uma pessoa que tá infiltrada aqui. Cadê você? Silêncio. Perguntei de novo. Tem uma pessoa infiltrada aqui. Quem é você? Silêncio. Eu já tava irritado, né? Eu falei assim, ó, eu não sabia quem era. O bruxo não falou o nome. Aí eu falei assim, ó, você já foi localizado. Cadê você? De repente a telinha plum, abriu. Olha o que aconteceu. A moça fala assim, ó, Apóstolo Léo, eu acho que sou eu. Como assim você acha que é você? Ela, vou explicar. Eu passei 25 anos na magia negra. E faz 7 anos que eu estou frequentando a igreja evangélica. Quando o pastor da igreja descobre o que eu fui, ele manda eu procurar outra igreja. Ele não quer lidar com a minha libertação. Minha casa está sem luz. Estou passando necessidade. Não tenho o que comer. Os bruxos, eles vêm na minha casa durante a noite para molestar as minhas filhas. A minha vida está de cabeça para baixo. E essa aqui é a minha última tentativa. Eu só estou aqui porque a pastora Alexandra pagou para mim poder estar aqui fazendo esse curso. Eu falei assim, ah, tá. Falei, o Cris, fala pra esse bruxo aí que você tá vendo que o nome da pessoa é fulana de tal. Aí o bruxo falou, é ela mesmo. Eu falei, por que você tá dizendo pra ele, você tá dizendo que ela te pertence? Aí ele falou, porque o DNA dela está todo contaminado por causa da quantidade de pactos que ela tem. Aí eu falei, ah, tá ok. Ele tá assim, falando com a Cris. Eu falei, ok. Falei, gente, vamos dar uma parada aqui e nós vamos subir aos tribunais pela vida dela, dessa mulher. Vamos orar. Subiu todo mundo em espírito. Vamos lá nos tribunais celestiais. O Senhor se apresentou numa mesa como um juiz. E eu digo, meritíssimo Senhor, nós estamos aqui pela vida de fulana de tal. E a gente veio solicitar que ela seja livre, liberta. E Deus falou sim. E todo mundo ouviu ao mesmo tempo, porque a equipe de intercessão ela é treinada para ouvir ao mesmo tempo. Quando eu estou em igrejas e eu ativo a equipe de intercessão começa a ouvir junto com a minha equipe que está presente ao mesmo tempo. Coordenado. E as visões também são coordenadas. É bonito de ver. E aí Deus falou assim, a única coisa que eu posso fazer por ela agora é enviar um anjo para proteger ela. Porque eles vão tentar matar ela agora. Eu digo, amém. E Deus fala assim, olha só, cara. Deus falando. Ela vai ter que levantar uma oferta de cordeiro como um altar. E eu vou derrubar todos os altares que ela levantou na vida dela por causa de um cordeiro. Eu falei com ela em tempo real. Falei, ó, a gente tá aqui, estamos em espírito, tá acontecendo isso, 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 isso. Você vai ter que levantar uma oferta de cordeiro.
Deus falou daqui a 40 dias. Ela vai ter que ficar de agora até 40 dias a pão e água. Porque eu vou resetar o DNA dela. Tá todo contaminado. Todo contaminado. Deus falando. Todo mundo ouvindo. Você ouviu, fulano? Ouvi. Você ouviu, fulano? Você ouviu, ouvi. Você ouviu, ouvi. Ouvi. É isso. A gente ouve todo mundo e depois determina. E aí? Falei, ó. 40 dias a pão e água. E eu falando aqui pra ela, aqui em tempo real. Assim, todo mundo ali esperando. Todo mundo esperando, eu digo. 40 dias a pão e água e uma oferta de cordeiro. Ela foi juntando, juntou 300 e poucos reais. Não comeu. Aonde tinha que ir andar, ir a pé. Ela de Realengo, ela foi no Rio todinho. Era de bicicleta ou a pé. Pra juntar o dinheiro. Chegou no fim dos 40 dias. Eu com a mesma, o pessoal ali do curso. Fala assim, ó. Agora a gente vai subir a oferta de fulano. Gente, tem 300 e poucos reais. Falei, quem quiser ofertar na vida dela para juntar esse cordeiro, pode fazer. O pessoal juntou, fez a vaquinha. A oferta de cordeiro, ela vai de 300 reais a 3.500 reais, que é uma oferta de um cordeiro saudável adulto. Rapaz, falei, tá ok. A oferta tá aqui. Falei, ó, vamos subir aos tribunais pela vida dela. Vamos. Ah, lembrei de falar. Que lá, quando Deus falou assim, a única coisa que eu posso fazer por ela agora é liberar um anjo para proteger ela. Porque ela vai ter que passar por Deus de contaminação. Ela falou assim, o apóstolo, estou vendo um anjo desse. Acabou de descer do teto. Ele passou do teto e os pés dele bateu no chão, chegou a levantar aqui as coisas aqui. Ele já tá com as asas abertas. Esse anjo ficou 40 dias com ela lá, guardando ela. Porque eles iam entrar na casa, os bruxos e demônios, para matar ela. E aí eu movi a oferta. E o pessoal começou a ver. Deus começou a liberar as coisas para ela. Salvação dela entrou ali. E Deus mudou as vestes dela. Falou, tem um anjo trocando. Porque lá dentro da magia negra, ela tinha visão aberta. Só que essa visão, né? Ela tem que ser tratada, trabalhada. Por causa da contaminação espiritual. E ela começou a ver tudo que estava acontecendo. O anjo está aqui. Tá mudando minha roupa. Recebi uma armadura, recebi um pingente, recebi uma pedra, tô botando uma coroa, tô recebendo um anel nos dedos, tô recebendo sandália nos pés, igual o filho pródigo. Igual. E o bruxo teve que ir embora. Mas ele tava lá porque ele rastreou o DNA dela. Acredite você ou não. Uma pergunta, depois você me fala agora. Qualquer pessoa pode ter visão ou é pro profeta Não. as visões? A visão é uma habilitação que o Espírito Santo dá para todo filho de Deus. Você não precisa profetizar, você não precisa ser profeta para profetizar. O exemplo que eu estou querendo te dar, porque tem gente que pensa assim, não, tem que ser profeta para profetizar. Não, você tem que ter o Espírito Santo, tá? Visão, audição, tato, paladar, eles têm que serem ativados. Por quê? Por causa do bendito do Adão. Quando Adão caiu, né, ele caiu todo o DNA humano. Então o sistema cognitivo que estava aberto no Éden, agora ele está todo bloqueado. Mas a Bíblia diz que a unção, ela quebra o jugo. Uma unção certa faz o jugo dos olhos, das escamas quebrarem e caírem. Dos ouvidos quebrarem e cair. Do olfato quebrar e cair. Você vai sentir cheiro de mirra. O pessoal estava sentindo cheiro de mel hoje lá, no seminário. Então qualquer um pode ter a visão aberta. Qualquer um. Mesmo aquele, você tem uma escola de academia de profetas, a pessoa fala assim, eu não sou profeta, e fazer academia ou... Pode. Pode fazer? Pode. Você pode ser uma pessoa profética. O que é uma pessoa profética? A pessoa profética, ela tem dons espirituais, mas ela não é profeta. Ela é profética, ela é uma líder de intercessão. Ela é da intercessão ou da libertação, trazendo para a nossa realidade de igreja local. Como, só para os irmãos entenderem aqui também, né, o apóstolo tem vários livros, é escritor, escreveu sobre anjos, escreveu sobre 5 ministérios. 5 ministérios. Aí nós saímos lá da chácara com pressa, e eu tava até com um que eu comprei falando do Espírito Santo, foi Meu o último. amigo, o Espírito Santo é um tributo à pessoa do Espírito Santo. Foi o último? É o último, agora está lançando ele, né? E aí esquecemos de mostrar aqui, mas ele tem um material riquíssimo. Quantos livros ao todo? São 9 publicados e 4 livros prontos para lançamento. Se a pessoa for adquirir, qual você indicaria para adquirir
Ministério dos Anjos, do Espírito Santo. Fala assim, ó, a pessoa só pode comprar um agora. Qual que você fala? É esse. Fica difícil, É né? porque, olha só, os meus livros, eles têm determinadas linhas. Por exemplo, 5 ministérios. Quer conhecer o seu ministério? Livro dos 5 ministérios. Quer aprender sobre oração? As 3 dimensões da oração, que é o meu primeiro livro. Quer entrar dentro do entendimento dos anjos? O livro dos anjos. Quer descobrir sobre o chamado de Jonas e o que acontece com todo cristão desobediente? Compra o livro de Jonas. Quer entender sobre o espírito de Adonibezeque? Agora eu falo para líderes. Adonibezeque é um espírito. Sabe Jezabel? Quando a gente fala Jezabel, você vai pensar em manipulação. Adonibezeque, ele foi um rei que ele pegou 70 reis, colocou debaixo da mesa dele. Quando a Bíblia chama de mesa, é julgo, subjugar. E não satisfeito em humilhar, ele castra o dedo da mão e o dedo do pé. E não é qualquer dedo, é o dedão da mão e o dedão do pé. Quando Adonibezeque castra esse dedo aqui, ele está castrando a identidade do Filho de Deus. Então, duas coisas acontecem. Perdeu o dedão, perdeu a identidade. Tem líderes que mutilam suas ovelhas, seus discípulos, porque não aceitam que eles apareçam, que eles sejam melhores do que ele. Então, são líderes inseguros. Eles dão lugar para que essa influência possa vir sobre a vida deles. E aí eles castram as pessoas. Até lá na administração do retiro foi isso, né? Foi. Pessoas com. Eu vi que muita gente, né, sentia que estava castrado, foi castrado em alguma época. Sentia a mão. Na hora que a gente começava a falar da castração, o dedo ministerial da pessoa, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele começava a doer na hora. Isso foi agora cedo. Foi agora sim. Muita gente com o dedo castrado. É muito espiritual que eu tô falando, muito. E a vida é paralisada e não sabe por quê. Por causa da mutilação. Esse espírito, ele vem sobre liderança. É o líder. É o líder, é o pastor da igreja, é o líder de rede, o apóstolo, é quem está na figura de liderança. Se não vigiar, se for inseguro, ele pode matar o ministério dos outros, castrando. E ele pode dizer, não, eu estou abençoando ele, ele está debaixo da minha mesa. Não, não está, ele está subjugado. Será que tem muita gente que já foi ferido por líderes? Tem, muita gente. A gente trabalha com muita gente chegando aqui e a gente está mandando para o interior. Líderes. Vem nessa síndrome. Porque, às vezes, olha só, quando Deus ele quer restituir, ele te chama para a mesa. Davi, na figura de Deus ou de Jesus, você pode, né? Ele fala assim: não, Mefibosete, seus pés estão tortos. Senta aqui. Mefibosete fala assim: mas quem sou eu para sentar ao lado do rei? Porque o nosso lugar é ao lado do rei. E também a ministração de hoje eu achei bem interessante você falando de pessoas com a unção errada, você ministrou isso. Fala isso. Pessoas que é ungido, vamos dizer, ele tem um chamado e é ungido, e isso bloqueia a pessoa quando recebe uma unção errada. Então, a unção errada, ela mata a pessoa. Tinham pessoas que, quando me viram chegar ontem, me abordavam e falavam assim: eu sou evangelista e fui ungido a pastor, a ministério pastoral, está me matando. E a gente trabalha com isso. E aí eu falei: ó, fique tranquilo, porque amanhã, que foi hoje, né? A gente vai fazer uma ministração. O que eu faço? Quem recebeu a unção errada, né? Essa pessoa ela tem a armadura dela, e aí o anjo tem que vir e tem que tirar essa armadura. E aí a gente fez isso hoje. A adequação. A ministração está no meu Instagram. Depois você coloca assim, ó, @Instituto Apostólico Governe. Tá lá o vídeo que entrou agora. Tá a gravação todinha. Então hoje a gente colocou mais de 60 pessoas, uma do lado da outra. Todos que foram ungidos. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E eu fiz a oração. E eu digo: Senhor, aquele que foi ungido errado, envia o teu anjo para que tire essa armadura. E aí caiu umas 10 pessoas. Foi? Foi. Caiu, pum, para trás. E todo mundo que estava ali da intercessão começaram a ver os anjos tirando a armadura da pessoa. Depois eles ficaram de pé. E aí a gente começou: Senhor, quem é evangelista entrega a armadura. E foi caindo de novo. Pum. Quem é pastor entrega. O anjo colocava, a pessoa, pum, caía. Quem é apóstolo? Caiu um lá. Né? Então, essa adequação da unção
ela tem que ter esse alinhamento, porque as pessoas pensam assim, eu quero título, mas não tem a ver com o título, tem a ver com o chamado, tem a ver com uma vida. E no início, a minha equipe viu duas ampulhetas, né, que não estavam conseguindo cair areia, ou seja, vida travada das pessoas que estavam ali. E teve um testemunho bem forte hoje, né, da irmã que era evangelista, que acontecia milagre, acontecia tudo, e depois que ela recebeu uma unção pastoral que nem queria, mas a liderança dela falou que ela tinha que receber, ela disse que dali foi bloqueada, sentiu Foi. bloqueada. Bloqueou tudo. Ela tava com uma flecha na perna desse tamanho. Por causa da a armadura defasada. Ela deixa espaço. Imagina aqui, ó. Aqui deveria ter uma junção numa armadura. A armadura errada, ela fica defasada. Imagina se eu tivesse com uma camisa PP aqui. Eu tô usando essa camisa aqui, ela é G. Eu tenho que usar GG, senão fica apertado em mim. Nas costas, nos braços e tudo mais. Imagina que eu tivesse uma camisa PP. Ela estaria aqui, apertada, e ela estaria aqui. Essa manga aqui, ela estaria aqui. Isso, se for uma armadura, ela vai ficar com um lugar vazio. Um vazio, uma brecha. Então, o inimigo sabe exatamente onde lançar setas, flechas e dardos inflamados. É forte. E entra por ali. Tanto que entra que a equipe de intercessão começa a ver e eles dizem: fulano tá com uma flecha na cintura, ciclano tá com uma flecha no pé, ciclano tá com uma flecha na mão, fulano tá com uma flecha aqui. Isso aconteceu tudo hoje no seminário. Apóstolo, você faz algo também que você ora, né? Orou hoje, mas eu queria que você explicasse sobre as patentes. Você fala, Deus vai mudar a patente e também sobre mantos. Qual é a diferença de mantos? O que existe também cores do manto igual à espada ou não? Explica. Existe. As patentes, elas representam as frentes da Marinha, Exército e Aeronáutica. E nós temos, por exemplo, o Ministério Apostólico, vou dar um exemplo para você entender. A palavra apóstolo, ela não nasceu e não foi. Como é que eu vou dizer isso? Ela não foi inaugurada. A palavra é melhor de encaixe aqui. Na época de Jesus. Tem gente que pensa que Jesus inaugurou a palavra apóstolo, ou apóstole, ou apóstelos. É grego, hebraico. Ah, não foi Jesus? Não. Essa palavra, ela foi cunhada pelos fenícios 1200 anos antes de Cristo. E a palavra apóstolo era para designar todo aquele que saía em um navio. Como responsável por aquele navio, os fenícios saíam da Fenícia e eles iam para lugares. E quando eles chegavam nesses lugares, nessas ilhas, eles traziam a cultura fenícia para aquele lugar, para aquela ilha. E eles traziam a cultura para aquela ilha. E com o tempo, a cultura local era enfraquecida. E a cultura fenícia era implantada. Isso tem a ver com o reino de Deus. Porque o que é o sal? Você pode temperar a comida do jeito que você quiser. Mas se você botou sal, ele não vai pedir licença. Você pode botar o tempero que quiser. O sal chegou, acabou. Cheguei. Você é sal da terra e luz do mundo. A luz, a mesma coisa. A física, ela explica que não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Estamos iluminados aqui por causa da existência da luz. Deus é luz. E a escuridão não existe na física. O que existe é a ausência de luz. Você chegou aonde está a treva? Você é a maioria, você está com Jesus. Você chegou e iluminou. Você chegou, salgou. Então o que eles faziam? Eles chegavam e eles tomavam aquele território, enfraquecendo a cultura local. Quando a cultura do reino chega, a miséria acaba. Não precisa pedir licença. Ah, tô chegando com a cultura do reino. É só chegar. Você quer ver Deus jogar uma potestade local? Chega e faz ato social. Chega a dar comida pro pobre. Chega e começa a dar sentido na vida de pessoas que estão abandonadas. Deus vai julgar aquela potestade ali, porque você chegou com justiça. E isso é forte. Isso é reino. E quando você faz isso, não precisa pedir licença. O reino chegou.
Se o reino chegar, todos os reinos são abalados automaticamente. E Então, rapidinho. O que é o apóstolo Fenício? Era o almirante do navio. O almirante, ele levava o navio e ele era responsável por todos os profissionais que estavam ali. Eles levavam carpinteiros, levavam os especialistas em entalhar madeira. E eles chegavam e eles traziam a cultura fenícia. O que o apóstolo faz? Ele é um tomador de territórios. Olha o que Paulo faz. Ele chegava tomando territórios. Sabe o que foi que aconteceu com Elimas? O espírito da mentira e do engano operava através de um homem chamado Elimas, numa geografia. Quando a unção apostólica chega, o reino chega. Quando o reino chega, aquela estrutura ela é abalada. Por isso que Paulo foi direto em Elimas. Porque aquele espírito dominava a mentira e o engano. Elimas ficou tão maravilhado, né? O que Paulo falou com Elimas? Você lembra? Você está pervertendo. Tu ficará cego. Não foi isso? foi. Então, aquele poder ele é abalado. Quer ver outro poder abalado? Paulo chega num determinado local e uma mulher começa a gritar: esses são homens de Deus, hein? Esses são homens de Deus, hein? Eles? Dois homens de Deus. Se bobear, falava até aleluia. Paulo demorou um pouquinho para discernir, mas no final das contas ele discerne. E aí ele percebeu que aquela fonte, por mais que aquilo era uma verdade, olha o que o discernimento do Espírito faz, hein? É uma verdade? É uma verdade, zero homem de Deus. Mas e a fonte disso aí? É verdade. Era maligna. Ele fala assim, cala a boca, Satanás. Quando ele diz cala a boca, Satanás, o espírito que operava na pitonisa, que é o espírito que gosta de se infiltrar no meio de intercessão, cuidado, pastor de igreja, tá? Sua igreja, se você bobear, você pode ter um espírito de piton, falsa profecia na boca da sua intercessão. Olha aí, apóstolo, agora você me assustou. Apóstolos e profetas têm que fazer essa conferência, porque é um departamento que não é seu, pastor. Seu trabalho é cuidar da igreja, fazer visita. Essas coisas, conferir coisas espirituais, é para apóstolos e profetas. E levanta a mão para o céu, porque o próprio Deus está restaurando, está levantando homens com esse tipo de ministério, para ir nas suas igrejas fazer conferência e tirar essa influência. Se quiser, eu conto uma experiência depois. Pode contar, mas você não fala. Patente para entender, a pessoa muda de nível espiritualmente. Ela muda de nível. A patente, a pessoa ela recebe quando ela multiplica talento. Ela vai de um ministério para outro. Exemplo, Filipe. Atos capítulo 6. Você tem Filipe dando um show na igreja de Antioquia. Ele foi indicado junto com mais 6 homens. Espiritual, responsável, presente. A gente precisa de 7 homens dedicados. Filipe, fulano, ciclano, Beltrano, Atos capítulo 13. Perdão, Atos capítulo 6. Ele está servindo as mesas. Só que, eu gosto sempre de dizer isso, Deus precisava tocar Samaria. Então imagina o céu, Deus falando para os anjos, eu quero tocar Samaria. E ele pergunta, e os 12? Estou conjecturando. Ele olha para Jerusalém e está vendo lá. Ih, rapaz, Pedro tentou atrapalhar a conversão de Cornélio. Pedro, ele é preconceituoso. Ele não vai aceitar ir para Samaria. Porque havia uma rixa, que você sabe, né? Jesus fala da rixa do samaritano por causa da mistura. Então o judeu puro criticava. Ele olha, rapaz, os 12 já estão sobrecarregados. Eu vou levantar alguém que vai botar fogo em Samaria. Então, olha no radar. Vê quem está multiplicando talento. Imagina o anjo puxa o tablet e fala, ó, tem Filipe, tá dando um show lá. Tá dando show. Presente, constante, servo. O pai olha e fala assim, ok, armadura de evangelista para ele, dá uma espada do evangelista, dá tudo que ele precisa, porque eu vou tirar ele de socorros aqui e vou multiplicar ele para
evangelista aqui. Socorro, governos e variedade de línguas, a 1 Coríntios capítulo 12. Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu vou trazer ele para cá. Equipa ele e nós vamos enviar ele para Samaria. E eu vou sacudir Samaria. Eu vou colocar um fogo de avivamento na boca dele. Vou enviar um anjo para estar orientando e ajudando ele. Aquele anjo que aparece fala assim: é para lá. É o anjo que opera no ministério de Filipe. E aí, Filipe vai. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando ele saiu do ministério do diácono, ele foi para o ministério do evangelista. A patente muda. Aqui, ó. Por que a patente muda? Porque o mundo espiritual conhece. Os demônios olham e sabem o que você tem. E a patente ela é colocada aqui. Essa patente ela tem a ver com o seu trabalho para Deus. Aquilo que você está fazendo para Deus. Porque você vai receber as patentes que vão justificar os portais que você está acessando, os dons que você está operando, aquilo que você está movimentando. Tudo é justificado por aqui. Vou dar um exemplo para você. Se você for no exército, você vai ver o recruta lá, limpando. Se você for na sala do capitão, o capitão está sentado na mesa dele. O recruta não pode entrar na porta do capitão. Ele é recruta. Recruta zero, lembra? Ô, recruta! O que você quer, recruta? Não, eu quero entrar para limpar. Não vai entrar. Vai ter que ter uma liberação do capitão. O capitão tem a patente. Ele tem as insígnias aqui, ó. Por ele ser capitão, ele é capitão. Então ele vai falar assim: ala leste, todo mundo amanhã, 5 horas da manhã, em pé aqui fora da minha sala, nós vamos fazer tal serviço. Ele é responsável por uma ala. Ele tem responsabilidade lá no exército. Só que ele, por mais que ele tenha acesso a uma ala, ele não pode entrar na sala do general e botar o pé na mesa. Assim como o recruta faz a mesma coisa com ele, permissão para entrar, permissão para sair. Ele vai lá no general, permissão para entrar, concedida. Isso acontece até na polícia. Lembra do filme Tropa de Elite? Você lembra lá dos diálogos? Aspira, lembra? Permissão, aspira, para falar. Permissão, aspira. É igual. O exército do Senhor é a mesma coisa. Então, o capitão, ele é condecorado, mas ele tem acesso a uma ala. O general, ele já é diferente, porque ele tem todo um exército que está debaixo dele ali. Então, ele é responsável por toda a guarda que está ali da cidade tal. Lá na minha cidade tem um exército, tem um general. Exército das Agulhas Negras, você tem um general ali, um comando. Então você tem um comando. Você recebe as insígnias, você recebe as patentes por causa da multiplicação do talento. Que não tem a ver com Deus. Deus, ele te deu. Se você multiplica, é contigo. Quando você multiplica, vem a sua promoção. Porque a tua promoção para sair daqui igual Felipe e vir para cá tem a ver com você. Quando você vem para cá, quando você se converte e vem para cá, você recebe também, tá? Daqui para cá, você recebe também. Então a gente vê os anjos vindo e colocando. Filme do Rambo. Eu já assisti milhões de vezes. E eu gosto lá do Coronel Trautmann. Quando ele vai falar da ficha do Rambo, ele vai lá no cara que tá querendo ferrar com o Rambo e diz assim, ó, Rambo, estrela de prata por bravura. Coração vermelho por serviços prestados. O presidente da República reconhece. É muito forte. Nosso presidente é o Senhor. Então, quando você tem uma condecoração, você recebe, o mundo espiritual todo sabe que você tem o que você recebeu. É forte aí. E a gente vê os anjos colocar. Pastor, lá já começou a aparecer lá no retiro. As pedras, o que significa as pedras? Pedras do céu. Isso acontece muito no seu ministério? Acontece muito. Muito. E qual é o significado delas? Não precisa nem estar em seminário. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa pelo telefone,
eu vejo a operação do anjo com a espada que abre o portal, tem uma espada e uma cor. E às vezes a pessoa tá me perguntando sobre curso de treinamento. Eu digo assim, ó, pode dar uma conferida na tua mão que ela tá cheia de pó de ouro agora. É a presença da unção. No seminário, eu tô ministrando seminário em Mangaratiba, e daqui a pouco a nuvem desce, fica aquela neblina e começa a cair pedras da nuvem. E o pessoal começa a baixar e começa a pegar, e eu tenho que parar com o seminário e voltar só às 5 horas da tarde. Porque alvoroçou todo mundo. Caiu muita? Caiu pedras. Começou a cair pedra. Tem no YouTube. Coloca assim, ó, Seminário Apeléu Barbirato, Mangaratiba, Rio de Janeiro. Gravaram as pedras? Sim, tem no YouTube, tem no meu canal no YouTube. Coloca aí, Instituto Apostólico Governe. E por que a manifestação? É o nível intenso da presença da glória. E as pedras variam por causa da cor do arco da aliança. Às vezes o arco da aliança desce a nuvem, e às vezes a pedra é mais clara. Às vezes a pedra é amarela. Ó, agora eu já tô vendo a espada com o anjo já operando na casa das pessoas que vão estar assistindo. Vai ter manifestação na Vai. casa? Vai ter manifestação na mão e na casa das pessoas. Deixa eu ver aqui. Quer ver as pedras? Então já vai recebendo aí. O pessoal já vai receber em Vai casa. receber aí os sinais de Deus. Quer ver? Tem aqui, ó, um canal no YouTube. Pedras preciosas. Daqui a pouco o apóstolo Léo vai falar também nas redes sociais. Se você quiser fazer o Instituto Bíblico, o Instituto Governe. Ó, uma pedrinha, aqui não vai dar para ver, mas é uma pedrinha bonita. Saiu de uma aluna? Deixa eu ver pedra de seminário. Então já aproveita e já fala as redes sociais para o pessoal ir te seguir. Ó, muitas pedrinhas. Esse seminário é de Paulo de Fronten, mês passado. O pastor estava incrédulo, então eu peguei todas as pedras e coloquei em cima da capa preta assim do celular dele, porque dá para ver melhor. Aí ele acreditou só quando viu? Aí ele acreditou, e a mão dele, na hora que ele pegou, ficou cheia de pó. Na hora. Ele acreditou só quando viu? Ele já tinha ouvido falar, mas ele precisou ver na mão dele. Essa pedra aqui é bem maior. Bom, depois vocês dão um confere, Instituto Apostólico Governe, vocês vão encontrar o logo do Instituto aqui, ó. Vocês vão saber que vocês estão dentro do canal. O canal tá Instituto Apostólico Governe. e o Instagram. Instagram, Instituto Apostólico Governe também. Então, nós vamos deixar o Instagram do Instituto para você ficar mais fácil, até para perguntar dos livros, dos cursos. Tem vários cursos, treinamento. Aqui no segundo link na descrição. Segundo link na descrição. O meu Instagram pessoal, Léo Barbirato, arroba AP Léo Barbirato. Então, é melhor deixar do Instituto ou o seu? Pode deixar os dois? Então, deixar os dois. Deixa os dois. Deixa os dois. Então, no segundo link vai estar o primeiro do Instituto e o segundo do apóstolo Léo. Você pode colocar o meu número lá, se você quiser botar, porque quando a pessoa clicar, ela vai ter... Seu número do WhatsApp? Ela vai ter acesso... O seu contato que eu tenho. ...ao catálogo de livros, dos nossos livros. E aí é só ela clicar em cima que ela fala direto com a gente. Que a pessoa vai salvar, né? Que não dá pra... Você pode colocar aí para o pessoal acessar direto. Porque eles vão ver o catálogo de livro, que já está no WhatsApp. O WhatsApp, ele é comercial. E a pessoa ela vai clicar direto no livro, ela vai cair e vai falar com alguém da equipe. E ela vai fazer a encomenda dela, para qualquer livro, quantidade de livro. E também, lá no WhatsApp, tem o acesso ao Prophet Academy. Então, se você quer ser treinado como profeta, né, você vai ver lá que tem o Prophet Academy, clicou, vai falar com a gente direto. É que não dá pra deixar o link. Eu deixo o número, a pessoa adiciona e salva. Seu contato. Falar com o apóstolo Léo, a equipe do apóstolo Léo. Pode deixar. Mas é esse que eu falo com você ou é outro? É esse aí. Esse aqui? Tá Esse. bom. Então não vamos deixar também o contato, se quiser ficar mais fácil. Porque tem gente que fala que não tem Instagram, né? Não tem Instagram. Tem gente que tem dificuldade de mexer nas redes sociais, né? Não, a gente trabalha, a gente tem uma equipe boa que ajuda legal. Que ajuda. Apóstolo Léo, porque muitas pessoas estão cativas na igreja e quando eu tenho, principalmente no Podercast,
trago alguém, um homem de Deus, falando da libertação, e muitos falam, eu estou precisando disso, estou precisando disso. Tanto que fica desesperado até para encontrar esses ministros de libertação. Mas a igreja não devia estar fazendo esse papel, ensinando e ajudando as pessoas a serem libertas? Por que não está acontecendo isso? É. Essa é uma pergunta, assim, bem interessante. A igreja, a maioria das igrejas, não posso falar a igreja geral, né? Quem sou eu? Mas a maioria das igrejas se fecharam dentro dos seus programas, né? E como funciona? Ah, já funciona assim, a gente não quer mexer em nada. E continua do mesmo jeito que tá ali e vai tocando o barco, né? Elas pensam que as pessoas não precisam de libertação. Tem líderes, por exemplo, de alguns segmentos que não acreditam no ministério profético, que não acreditam no ministério apostólico. Eu tive uma experiência muito forte em 2017, uma igreja que ela tinha uma característica pastoral, ela não permitia que profetas ministrassem ali, por alguns motivos. Eu tive uma experiência ali muito, muito interessante. Você, como é, não entendi. O profeta não podia ministrar nessa Não, igreja? eles não deixavam os profetas ministrar ali. E você ministrou na De igreja? alguma maneira, o pastor pediu para eu ministrar lá. E Mas aí você quer saber o que ele sabia aconteceu? do seu ministério? Ou Sabia. foi enganado? Não, ele sabia, né? Mas de uma maneira ele me pediu para dar uma palavra lá. Ah, dá uma palavra lá na igreja. Só que em 2017 eu já estava numa potência profética muito grande. E aí o que aconteceu? Prepara o coração. Eu fui ministrar. E o tema da minha ministração era discernindo o espírito de Jezabel. Ah, irmão, você não sabe o que aconteceu ali. Eu estou relatando isso no livro que eu estou escrevendo, que o nome do livro é O Ministério do Profeta para o Corpo de Cristo. Sabe o que aconteceu? Comecei a ministrar. Eu já estou vendo o pastor roda para lá da cadeira, roda para cá. Quando ele viu o tema, ele olhou no telão, começou a roda para lá, roda para lá, roda para cá. A cadeira, todos, né, olhando assim, se ajeitava, abaixava a cabeça, abria a Bíblia. E eu comecei. Manipulação, pá, e fui ministrando. Ministrei cura no final. Aí quando eu tô descendo do altar, veio correndo a diaconisa Glória. A Glória veio e falou assim, Léo, do meio da pregação em diante, a Camila, ela endemoniou. Eu, tá. Ela falou assim, não, calma aí, é Jezabel. Eu, o quê? É Jezabel. Mas Jezabel incorporar? Não pode. Fiquei naquela, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Ela, vamos lá. Quando eu cheguei, ela estava sentada nessa posição. Não sei se a câmera tá aqui. Tá pegando aqui? Essa reta aqui? Não sei se tá pegando ele. Essa aqui? Essa. Ela estava sentada com a perna cruzada, com a cabeça baixa, incorporada com Jezabel. Eu olhei, cheguei, falei, levanta a cabeça. Levantou a cabeça, olhou para minha cara, virou. Olha para mim. Olhava, desviava. Falei, desgraçada, é Jezabel. Aí eu fiz a pergunta. Falei, o que você tá fazendo aqui? Olha a resposta dela, hein? Diante do Senhor que tá aqui, sobre mim. Eu entrei na vida dela quando ela perdeu a virgindade 18 anos atrás com um rapaz, com um homem que é um ímpio. O queixo meu caiu aqui. A Glória arregalou o olho. Porque a gente conhecia a história da moça, né? Não vou falar nome, né? Nem tem como você saber. Você tá falando um nome fictício. Não, é o nome da Glória, Glória mesmo. Ela é mãe do Paulo Biratã, Mas que da é menina que você falou, a Karina. menina. Eu falei, mas também não tem como saber que eu não falei sobre o nome. Mas a Tem um Glória, monte, né? a Glória, ela é mãe do Paulo Biratã, que é missionário lá em Israel. E aí, na hora, eu falei, caramba, Jezabel. Jezabel. Aí eu falei, você entrou por isso? Eu entrei por isso. Olha só, irmão. Eu estou destruindo a vida dela há 18 anos. Ela não para com ninguém, eu não deixo.
Ela não para em trabalho nenhum. Eu não deixo. Essas foram as palavras. Acredite você ou não. Aí eu que sabia como me movimentar no profético, eu falei assim: chama o pastor lá. O pastor, a Glória foi lá, ele não viu. Quando ela falou com ele, ele já levantou, olhou assim, ó, e veio com o olho arregalado. Veio olhando pra mim, com o olho arregalado. Eu falei: pastor, tô ovelha aqui, Jezabel aí, é contigo. Não, para aí, calma aí, rapaz, espera aí. Eu, não, pastor, é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa. Aqui, meu ministério é de denúncia. Eu sou profeta aqui. Mas quem é o rei é você. Como assim? Eu falei: olha só, Jezabel, só quem expulsa Jezabel aqui é quem tem o cetro de governo na mão, que é aquele que é o presidente, que é o idealizador da igreja. Você tem um cetro de governo na mão dessa jurisdição. Meu trabalho aqui é só mexer na casa de marimbondo. Ela foi descoberta. Aqui eu sou Elias, mas você é Jeú. Eu falei: lembra quando Jezabel ela foi destituída? Aí ele: é. Eu lembro que Jeú falou para jogar Jezabel de cima da torre. Por que torre? Torre, quando fala de torre, torre é o ministério de profeta. Porque naquele tempo, quem estava na torre estava de olho lá no horizonte, que era o lugar mais alto. Quando o exército surgia, sinal sonoro, eles balançavam alguma coisa ou tocavam chofar. O toque do chofar fazia com que quem tivesse ouvindo soubesse. O toque, o primeiro toque é isso, o segundo toque é isso, o terceiro toque é para guerra. Jezabel gosta de estar no meio dos profetas. Então Jeú deu a ordem: empurra Jezabel. Jezabel caiu, se espatifou no chão toda. Lembra? Lembro. Por que que foi Jeú? Porque ele tem o cetro de governo na mão. Aqui quem tem o cetro de governo é você. Ah, tá, tudo bem. Aí o que que ela falou? Sou eu que governo aqui. Entendeu por que que o pastor veio com o zóio arregalado? Porque quem governava era ela. E o pastor arregalou mais ainda o olho para mim, tipo assim, deu ruim. Porque a unção profética ela é o seguinte: quando ela está sendo liberada no ambiente, estrutura. Se você é um profeta de ofício, eu não estou falando para você que é profético, eu estou falando para você que é profeta de ofício. Quando a sua unção está sendo liberada, as estruturas elas começam a tremer tudo. E eu ouvi o som das implosões, os anjos começam a implodir um monte de coisa, estrutura antiga, arcaica, velha, religiosa, começa a ruir tudo. E o Senhor começa a conferir o que está ali. A unção profética faz isso, do profeta, de ofício. E aí ele com o olho arregalado, falei: vai, expulsa. Ele: não, pode expulsar. Eu falei: ok, então você me libera e me outorga autoridade aqui. Porque essa jurisdição é sua, você é Jeú aqui, eu sou só profeta. Sou só o que denuncia. E não pode expulsar em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Não saiu. 3 meses depois, aquela igreja dobrou de tamanho. Isabel estava aprendendo tudo, toda a estrutura. Eu sei que é delicado, talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, mas o mundo espiritual é assim, é presente. Isso está acontecendo, irmão. Será que tem muitas igrejas presas por Jezabel? Rapaz, não me faz pecar, não. Não me faz essa pergunta, não. O povo vai começar que eu tô querendo ser querido. Se eu falar isso, o nego vai me caçar a pele aí. Próxima pergunta. Passa. É, mas é interessante, apóstolo, essa. Eu creio que se a igreja buscar, estiver aberto para aprender, ela pode mergulhar no apostólico, no profético, no sobrenatural, com os anjos,
O ministério dos anjos é para todo cristão, Todo. independente de qualquer O ministério. sobrenatural é o nosso, deveria ser o nosso natural. Mas como nós somos muito naturais, a gente estranha o sobrenatural. Estranho, né? Porque olha só, nós nascemos de novo. Se Deus usava os profetas do Antigo Testamento vindo sobre eles. Ô João, ó, o menor do reino de Deus é maior do que você, João. E você é o cara, João. João, nascido de mulher, é você, João. Você é o maior. Agora, no reino de Deus, o Espírito Santo está dentro. O menor cristão é maior do que você, João. Então, o sobrenatural deveria ser o nosso natural. Nós estranhamos, porque nós nos tornamos muito naturais. E quando a gente vem com o sobrenatural, você falou do Paulo Canuto. Pô, Paulo Canuto tá na estrada com os anjos há muitos anos. E ele foi muito desmerecido no passado. Davi Rebolo, muito desmerecido no passado. Davi Rebolo falava: a grande nuvem de testemunhas de Hebreus, que são os profetas do passado, tá interagindo com a gente. Aí você fala isso, ó, Elias desceu aí, tá aí. Epa. Ah, é espiritismo. Não é, irmão. Não é. É a grande nuvem de testemunho, uma revelação. O profeta foi arrebatado hoje lá. E quando ele foi no céu, ele falou: quem tá me entregando o rolo é João. Você ouviu? Vi. E aí? E você até falou aqui também, não sei se ele foi lá, né? Mas ele foi na Ele foi biblioteca. na biblioteca da sala da cidade dos profetas. E tem essa cidade dos profetas? Tem, tá na quinta dimensão. Então, o sobrenatural tem que ser O natural. sobrenatural tem que ser natural. Eu ando assim. Na minha vida. Você É tem sobrenatural. provado o sobrenatural? Eu tenho provado diariamente. E o nosso trabalho hoje, você falou. Eu vou dar um conselho para quem tá me ouvindo. Procurem apóstolos e profetas do Senhor que Deus está usando. Faça cursos, faça seminários. Porque os profetas e os apóstolos desse tempo, Deus está usando eles para equipar a igreja. Ah, você é pastor de igreja. A gente tem vários pastores aqui que estão transicionando. Eu tô com um pastor, um casal de pastores de Baton Rouge. Eles são de origem assembleana. E a vida deles mudou em um mês. Eles estão aqui com a gente. E eu tenho que ir lá agora, Estados Unidos, para ajudar a transicionar a igreja deles. Que eles falam: a gente quer os 5 ministérios aqui. Eu digo: vamos embora. Eu tô dando só um exemplo. Então, a tendência do Espírito Santo é fazer com que a igreja de Cristo, o Senhor está sendo retido pelo Pai, eu acho, né? Tá escrito assim: o céu está retendo ele até que seja restaurado todas as coisas, inclusive a igreja. Aleluia. Você recebe aí, apóstolos, quero que você imparta aí tudo aí que Deus colocasse, capa, divisa, né? Como fala patente, que você fala de capa, ministra aí anjos, pedra, tudo aí pro povo aí. O povo aqui, eu falei pro apóstolo quando eu estava vindo, que o povo, graças a Deus do Podercast, é um povo faminto, um povo que tem fome de Deus, e graças a Deus sempre tem chegado mais pessoas. Então, até falo para você compartilhar o programa Podercast. Nós estamos com alvo, graças a Deus estamos com 37 mil. Queremos que até o final do ano, é claro que precisa de um crescimento extraordinário, mas queremos até o final do ano alcançar 100 mil inscritos. E você pode ajudar nesse projeto dos 100 mil inscritos. Como? Compartilhando. Até uma irmã lá no Retiro foi falar para mim: oh, se eu estou assistindo o podcast, está sendo uma benção. Aí outra do lado. Mas fala para ele quem te passou, que é a outra que compartilhou para ela. Então é uma forma de compartilhar a bênção, conhecimento, unção, avivamento. Tem muitos testemunhos. Então, fala de novo aí nas redes sociais, Facebook, grupos de Facebook, no grupo do WhatsApp, aí você tem, às vezes, nós tem 4, 5 grupos, compartilhem, direct do Instagram também, que tem pessoas que podem ver no Instagram. Então, vale a pena, tem sido testemunho, tem tido muitos testemunhos. Então, apóstolo, fica à vontade de ministrar aí, libere uma impartição poderosa aí. Tá, um recadinho, né, para vocês que são líderes de igreja, tá? Nós trabalhamos com seminário, tanto online quanto presencial. Então você pode falar assim: apóstolo Léo, falar com alguém da equipe: eu quero
um treinamento de 5 ministérios só com a minha liderança. A gente faz um horário específico durante a semana, uma vez por semana. Todos os nossos treinamentos do Instituto estão disponíveis para fazer tanto online quanto presencial. Se você falar assim, vem fazer um seminário, nós vamos. Ah, sai daí e vem pregar aqui domingo à noite. Nós não vamos. Nós já pregamos muito. Pregar, você pode pedir para o seu evangelista, né? Agora, nós trabalhamos a questão de seminário porque é muito mais producente. Então, nós gastamos um sábado inteirinho dando treinamento da tua igreja. Se você quiser. Ó, por exemplo, semana que vem, nós estamos lá em Teresina, no Piauí. Ih, conexão para ir, conexão para voltar. Teresina, no Piauí. E o seminário é nosso seminário, Nascidos para Queimar. É um seminário nosso, Nascidos para Queimar. Vai acontecer lá, a gente está indo lá em Teresina semana que vem. Mas a gente está aí viajando o Brasil inteiro. Tá? Acho que estou em São Paulo de novo mês que vem. Lá em Mogi Guaçu, a igreja do apóstolo André Davi. Então você que é das regiões aí, preste atenção. Olha as nossas redes sociais. Você que é pastor. Ah, eu quero seminário. Escola dos 5 Ministérios. Dá para fazer num sábado todinho. E ativar. Tá? Ativar os dons espirituais e ativar os dons ministeriais. Nível 1, nível 2. Escola de profeta. Nível 1, nível 2, nível 3. Faz o primeiro, depois faz o segundo, depois faz o terceiro. A escola andando no poder e andando no espírito. Faz o sábado todinho. Ativar o espírito profético do pessoal para orar. Orar em línguas. A gente tem tido vários resultados. O pessoal fala assim, olha, agora eu tô orando 2 horas em línguas. Eu digo, joia, é isso. Ah, eu tô com uma fome. É por seminário. Ativa. Seminário de armas dimensionais. Só trabalha para equipar os guerreiros. Revisão da armadura e ativação das armas espirituais. Tudo isso com visão aberta da sua equipe. Vendo tudo que está acontecendo, que a gente ora para ativar a visão da equipe local. Né? Ensina o pastor a fazer essa coisa. Tá? E, eu quero transicionar minha igreja. Ok. Eu quero apóstolo, profeta, evangelista e mestre. A gente ajuda. Então, todo suporte para você. Aleluia. Seminários e conferências. Imparta. Qualquer lugar. Só agendar com a gente que a gente vai. Vai estar na descrição os 2 Instagram e também o número. O número, o pessoal vai clicar. Eu posso mandar o link para você. Clicou no link, vai abrir o catálogo de livros. Então depois você manda o link do WhatsApp. Vou te mandar o link, você bota o link. Fica melhor. Pô, imparta. Amém. Então você que tá em casa, fecha os olhos aí. Isso, fecha os olhos. Você que tá aqui no estúdio também, fecha os olhos. Soberano Deus, Pai eterno, na autoridade que há no nome de Jesus, do Santo de Israel, te agradeço pela vida do pastor Ariston. Amém. Ó Pai que está aqui. Primeiramente quero abençoar o ministério dele. Amém. Pai, traga os seus mantenedores, todo o ministério. O Senhor levantou mantenedores. Jesus, em Lucas 8, tinha pessoas que estavam investindo no ministério dele. Traga pessoas, meu Pai, com esse mesmo coração para abençoar ele, para que possa voar. Amém. Crescer, expandir. 100 mil é pouco, Senhor. Manda mais pessoas. O programa dele está abençoado, centenas de pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Ó Pai, para esse irmão que pode estar com a cabeça, ó Deus, cheia de exclamações e perguntas, que o teu Espírito seja árbitro e venha trazer clareza e entendimento para que esse irmão possa entender que existe muito mais além. Deus. Porque nós estamos falando de reino. Que cada irmão possa ter experiência com as tuas capas, tuas espadas, as armas espirituais. Que cada uma, Senhor, na identidade e propósito daquele que está ouvindo agora as minhas palavras, possa ter a experiência de, com os olhos abertos, possa ver o anjo vir trazer agora. Liberado. Senhor, abre os portais nas casas. Amém. Pelo poder que há no nome de Jesus. Eu compartilho dessa unção, pastor Ariston, agora. Amém. E com todos que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Recebe aí, se você recebe, escreve aí, eu recebo, em nome de Jesus. E olha aí para suas mãos, quem sabe já apareceu pó de ouro, azeite. Já deve ter. Já deve ter, ilumina aí com celular, vai aparecer, em nome de Jesus. Apóstolo Léo, agradeço aí a disposição, né, que
puxado, né? Dirigiu 12 horas do Rio até São Paulo, ministrou depois da ministração, praticamente comeu rapidinho, viemos aqui pro estúdio. Obrigado aí por ter cedido seu tempo. Eu só agora volto lá pro sítio e vou dormir. Vou Não vai descansar. ministrar ainda hoje? Não, não, mas amanhã eu ministro o dia inteiro. O dia inteiro. Que Deus abençoe seu ministério, cresça mais e mais, alcance Amém. milhares de pessoas. Também eu recebo. Então, estamos encerrando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.